Tricolado, eu estava pensando aqui, o time do Fluminense até agora no Campeonato Carioca tem 4 jogos, um empate e 3 vitórias, e é formado basicamente só de garotos. Nessa última rodada teve a adição do Gabriel Pires, que é um jogador experiente, e do Renato Augusto, né, que é experientíssimo. Mas de resto é só molecada. E mesmo assim, o Fluminense está na primeira colocação. Nessa rodada, a quinta rodada, o Botafogo empatou jogando em casa, em 1-1 para a Portuguesa, muito criticado. E o Vasco perdeu para o Nova Iguaçu, jogando fora. Jogou fora, mas foi vendido o mando de campo. O Vasco perdeu por 2-0. O Vasco uma mescla, né, porque está se preparando para enfrentar o grande rival deles no domingo. E o Botafogo uma grande decepção. Mesmo assim, dá para se perceber a diferença de elenco do Fluminense para o Botafogo e para o Vasco. O Flamengo não está tão bem assim na tabela, né? Deu uma subida, está na quinta colocação, venceu o seu jogo na rodada. A disparidade vai aumentar muito a partir dessa quinta rodada, porque o Fluminense começa a colocar os titulares em campo. Daí você vê a quantidade de jogadores de qualidade que o Fluminense tem, e o Fluminense se manter na primeira colocação com um time todo de garotos, e agora na quinta rodada os campeões das Américas, né, campeões da Libertadores entrarem em campo, e não só eles, os reforços também, Terãs, Gabriel Pires, Renato Augusto. Cara, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, o Fernando Diniz fez 2 escalações. Ele trabalhou com 2 escalações, uma muito ousada e a outra mais conservador, mas é o time titular, cara. Tem tudo para dar uma atropelada no Bangu. Claro que esse time titular não vai ter ritmo de jogo, né? Os jogadores vão estar muito presos ainda porque estão na parte física. E é interessante que eles pediram para jogar, pediram para estar em campo, porque eles querem estar em atividade, e partiu também do interesse do Fernando Diniz de botá-los para jogar, para que eles possam ganhar ritmo de jogo, visando não somente o Campeonato Carioca, como o Mário Bittencourt falou. A gente vai brigar por todas as frentes, principalmente pela Recopa. O primeiro jogo decisivo lá em Quito é no dia 22, daqui a 22 dias. Estamos aqui no dia 1º de fevereiro. Então está na hora de soltar as feras. Elas começarem a atuar, começarem a estar em campo, começarem a jogar, e é muito interessante. E a disparidade técnica vai ficar maior ainda. Você com um time de garoto, você está em primeiro lugar. Então, o Vasco tem jogo que bota o time titular, outro não bota, o Botafogo está botando sempre os titulares, e eles não conseguem brigar em termos de qualidade e colocação na Taça Guanabara. O Fluminense está em primeiro lugar. E agora, com os titulares, a diferença será muito maior. Mas muito maior, e o Fluminense vai brigar por esse título da Taça Guanabara e o título do Campeonato Carioca. Que bom a gente ter um time tão competitivo. Então vamos lá para o nosso pré-jogo. Jogo é no Luso Brasileiro, às 21h30, com transmissão pela Band Esporte e o GOAT pelo YouTube. A arbitragem é de Júlio César de Oliveira. O Fluminense é o líder com 10 pontos, 3 vitórias, Portuguesa, Audax e Nova Iguaçu, e um empate na estreia contra o Volta Redonda. A molecada, eu sei que os titulares vão estrear, mas tô começando a sentir saudade dos moleques. Queria ver mais deles, né? Queria ver mais do Felipe Andrade, queria ver mais do Isaac, queria ver mais de todos ali que jogaram, né, que representaram muito bem, né, o Justin na lateral direita, Marcos Pedro, o Rafael Monteiro. Agora mais vai vir os titulares e a gente vai começar a sentir falta dessa molecada. E eles vão se soltando, né? Eles começaram empatando com a Volta Redonda, depois ganharam o segundo jogo, ganharam o terceiro, e foi pegando bem. A qualidade foi aumentando e o time foi jogando bem. É uma evolução. Eles vão ganhando experiência. Por isso que é importante essas primeiras rodadas botar os garotos para eles ganharem experiência, ganharem XP na equipe profissional. 3 gols do Lelê até o momento. 2 gols do Isaac, um do João Neto e o outro do Luan Freitas.
Aí agora a gente vai começar a ter gols de Cano, gols de Arias, né? Gols de Keno, aí vamos voltar àquele normal de sempre. Bangu é o antepenúltimo, 10º colocado com 1 ponto, empatou com o Vasco em 2-2, o jogo foi lá em Brasília, jogo bem interessante no finalzinho do jogo, o Paê faz um gol, eles têm um pênalti a favor, a arbitragem horrorosa. Então esse foi o único ponto do Bangu até agora na Taça Guanabara. A chance do Bangu passar uma vergonha é muito grande nesse jogo de quinta-feira lá no Luso Brasileiro, com ingressos esgotados, tá? Antes da notícia chegar, olha que legal, antes da notícia chegar de que o Fluminense colocaria em campo os titulares, os campeões da América, os ingressos já estavam vendidos. Pela moral que essa garotada colocou. O Luso Brasileiro estaria lotado se os moleques estivessem em campo, né? A torcida ia se fazer presente para ver a garotada. Olha que legal. E agora quem comprou o ingresso deu melhor ainda, né? Deu muito mais bem, porque vai ver Cano, Arias, André, Martinelli. Muito legal. Vamos para a escalação do Bangu? Gabriel Leite no gol, o Saulo na lateral, dupla de zaga o Ricardo Cerqueira e o Vitor Oliveira. O zagueiro Felipe Soares foi expulso no jogo contra o Vasco, tá? O Ricardo Cerqueira deve jogar na posição dele. Ainda há essa dúvida. O Eric na lateral esquerda, é Eric Daltro o nome do cidadão. O Valnei no meio de campo, o Bruno Tatavito no meio de campo, o Adson, o Cleiton, o Canela tá escalado. E o centroavante é o Anderson Lessa. O técnico é o França. Esse é o time do Bangu. Porra, me falo Bangu, eu lembro da década de 80, 83, 84, aquele Marinho, aquele time espetacular que o Bangu tinha, do título carioca do Fluminense em cima do Bangu, com aquele gol de falta do Paulinho. Bangu me traz boas lembranças. Falei do desfalque, né? Felipe Soares. Agora vamos falar do Fluminense, dessas duas escalações que o Fernando Diniz fez no centro de treinamento, preparando os jogadores pedindo para jogar, e a necessidade desse time ganhar ritmo de jogo, pensando no jogo contra a LDU no dia 22. Vamos lá. A primeira escalação, a escalação mais ousada é do André na zaga, e 3 camisa 10. Vamos lá, eu considero o Terãs camisa 10, o Renato Augusto é um camisa 10 típico, e o Ganso também, que hoje, quando eu estou fazendo esse vídeo, completou 5 anos de Fluminense. Então o Fernando Diniz escalou 3 camisas 10 no meio de campo, apenas um volante, que é o Martinelli, puxou o André para a zaga, coisa que ele faz no segundo tempo, no decorrer das partidas. Nessa escalação ousada, o André já está posicionado ao lado do Felipe Melo, o André substituindo o Nino, e um meio de campo com muita qualidade, com Terãs, Ganso e Renato Augusto. E o Renato Augusto, ele está no time mais ousado, ou ele entra no time mais conservador. Tá bem interessante essas duas escalações. Vamos lá, a primeira, a ousada. Fábio no gol, na lateral direita o Samuel Xavier. Dupla de zaga formada por Felipe Melo e André. Na lateral esquerda o Marcelo. Meio de campo com olha esse meio de campo. É muito louco o Fernando Diniz. Martinelli deve fazer uma função mais fixa, fazer a função do André ali na contenção. Terãs como segundo volante e 2 meias próximos ali da área, que é o Renato Augusto e o Ganso. E uma dupla de ataque, Cano e Arias, não é mais um trio. Aí seria, na minha concepção, 4-4-2? Um 4-4-2. Com Martinelli, Terãs, Renato Augusto e Ganso e 2 atacantes, Cano e Arias. Nessa equação, o Keno vai para o banco de reservas. Se ele quiser mudar, sai o Renato Augusto, entra o Keno, aberto pelo lado esquerdo, daí passa a ser um 4-3-3. Agora vamos para o mais conservador, que também é interessante. Fábio no gol, na lateral direita o Samuel Xavier, a dupla de zaga formada por Felipe Melo e Thiago Santos, que terminou a temporada 2023 sendo testado na zaga e indo muito bem. E nessa pré-temporada também ele vem trabalhando como zagueiro e não mais como volante. Então é interessante Thiago Santos e o Felipe Melo. Cai um pouco a qualidade dessa saída de bola da defesa, né? Porque o Thiago Santos com o André, o nível é completamente diferente, mas é uma escalação interessante para a defesa. Marcelo também nesse time mais conservador na lateral esquerda.
Aí a modificação é no meio de campo. André volta para o meio, para a volância, ali como primeiro volante. O Martinelli volta a ser o segundo volante, que é o volante mais próximo da área. E o Ganso na criação de jogadas. E no trio de ataque, o Keno volta a ser titular, o Cano como referência e o Arias pela direita. Ou ele também fez um teste ali, colocando o Renato Augusto ao lado do Ganso. Aí o Keno sai desse time. Então, uma defesa diferente. Uma defesa ousada com o André e uma defesa mais conservadora com o Thiago Santos. E um meio de campo mais ousado com apenas o Martinelli e 3 meias armadores. Interessante. Vai ser um. Eu gostei das duas escalações, da conservadora e da ousada. Não sei se ele vai com essa ousada aí durante as competições até chegar a pegar a LDU. Mas que é interessante E é uma escalação bem cara de Fernando Diniz. Deixe seu comentário. O que você achou dessa escalação? Você prefere qual? A mais conservadora ou a mais ousada para esse jogo contra o Bangu pela 5ª rodada do Campeonato Carioca? Agora, meu amigo, a garotada sai, os coroas entram em campo, os campeões da América vão voltar a jogar. Isso é muito legal. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo vídeo. Tô indo nessa. Fui!